estúdio, a gente tá com a Maria Mariana. Vamos conversar com ela? Bora! Bora! Oi. Oi, Mariana. E aí, galera? Bem-vinda. E é verdade que as histórias do Confissões de Adolescente foram baseadas nas coisas que você escrevia no seu diário? É verdade, verdadeira. É verdade. Quer dizer, o Confissões é o meu diário, né? Eu comecei a escrever diário, tinha 9 anos. Você escreve diário? Não. Como todo adolescente, né? Escreve diário e tal. Comecei a escrever normal tal, até mais ou menos uns 19, que aí eu resolvi transformar aquilo numa peça de teatro. Mas tudo que me aconteceu mesmo, até tinha muito mais material do que resultou na peça, né? Você continua escrevendo? Eu continuo, virou um hábito, assim, pra mim. Uma maneira que eu tenho de me entender, de pensar sobre as minhas coisas e tal. E quando você começou a escrever esse seu diário, como era a sua vida? O que você fazia? Você ia na escola Olha, normal? Eu ia à escola, mas eu comecei, quer dizer, na verdade eu sempre fui muito dividida, assim, com a coisa artística desde muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar, comecei a carreira mesmo, estreiei no teatro, eu tinha 15 anos. Mas desde pequena, eu sou filha de Domingos Oliveira, diretor de teatro, então sempre assisti as peças, sempre estive muito envolvida com o teatro, né? Então sempre ficou meio dividida, assim, na escola e o mundo do teatro, das aulas que eu fazia e tal. Mas eu era uma adolescente muito confusa, assim, sofria, tinha 1000 grilos, me perguntava tudo, muito curiosa, queria saber a resposta para as coisas. E aí, por isso que eu escrevia, porque eu tinha muito desejo de... Mas você gostava mesmo de ir ao teatro ou você foi influenciada pelo seu pai assim? Não, eu sempre gostei mesmo, assim, sempre foi uma coisa que foi minha paixão, assim. Eu adorava. Porque assim, não era ir ao teatro pra mim, né? Eu gostava mais dos bastidores, de ficar ali sacando o que acontecia na coxia e tal. E você começou a escrever o livro já com a intenção de fazer essa peça? Não, eu acho que por isso que o livro deu certo, assim. Acho que o grande barato do Confissões é esse, assim. E eu escrevi pra ser diário mesmo, né? E mesmo quando a gente montou a peça, a gente começou muito pequenininho. A gente começou num porão de um teatro. A gente gastou $300 pra fazer a produção toda da peça. A gente começou pequeno e a coisa foi crescendo, foi tomando o tamanho, né? E eu acho que, na verdade, todo projeto tem que partir daí, né? Porque todo projeto que a gente tem parte do coração. E o coração é pequeno, né? Então, é difícil, assim, você já começar um projeto grande, achando que aquilo vai dar certíssimo. Eu desconfio desse tipo de projeto. Eu gosto dos projetos que começam pequenininho e que vão tomando um tamanho real, né? E como que o diário, de repente, foi pro palco, virou peça? Pois é, por isso, porque eu sempre, quando eu comecei a escrever, né, eu comecei minha carreira como atriz, né? Comecei, meu pai, fazer tablado e tal, comecei a ser atriz, querendo ser atriz. Mas aí me incomodava muito, assim, uma coisa dos atores, de não ter muita iniciativa, sabe? De ficar em casa esperando o telefone tocar, de ter que ficar sempre subjugada a um diretor te achar bonita, te chamar para um trabalho e tal. Isso me incomodava profundamente, né? Aí desde cedo, eu falei, não, tem que tomar uma atitude, né? Tem que partir para outra. E pintou a coisa do escrever, que eu adoro fazer, assim. Então, sempre fiz as duas coisas juntas, né? E tem um monte de gente querendo fazer perguntas pra Maria Mariana. Então, roda! Primeira pergunta. Eu queria saber como foi pra você ver o seu diário, que é uma coisa pessoal, exposta pro grande público. Legal essa pergunta. Sempre me fazem essa pergunta. E foi assim, quando estreou a peça, eu achava que ninguém ia ver. Eu achava que aquilo ia ficar um mês em cartaz e que ia sair. Quando estreou, eu não tinha consciência. Primeiro que eu era super nova, estava envolvida lá no turbilhão dos acontecimentos. E pra mim, ninguém ia ver aquilo. Com quantos anos você estreou? Tinha 19. 19. É. Então eu tinha certeza que aquilo não ia passar dali, daquele teatrinho. Então eu não tive essa noção, vou mostrar pra todo mundo. Aí depois, né, a coisa foi crescendo. Aí eu ia nos programas de televisão, né, tal, e todo mundo sabia como é que eu tinha perdido a minha virgindade, sabia como é que... Sabe? Isso foi complicado de digerir na cabeça pra mim, assim. E quem bancou a montagem da peça? Nós mesmos, custou $300, assim, foi meu pai ali. Porque não era nada, a gente fez num porão de um teatro, então a gente alugou 70 cadeiras de plástico. O figurino era um vestido que eu tinha um, que a Carol tinha um também, que a gente adorava. A gente foi na loja, comprou mais 2 e... Pronto. E pronto, e nada mais. Bom, tem mais pergunta da turma, vamos ver? Mais uma. Eu gosto muito do seu trabalho, eu queria saber Portoli? como que é representar o texto que você mesmo escreveu. Obrigada, eu gosto muito do seu trabalho. E é um barato, assim, eu acho que, sempre me perguntam, né, o que eu prefiro fazer, escrever ou atuar, né, eu também estou sempre me perguntando isso, né. E eu acho que o grande barato é fazer as duas coisas juntas, porque eu acho que o processo do ator é inverso ao processo do autor, né.
o processo do ator é coletivo, ele está sempre com uma opção de gente, sempre dividindo, sempre entregando, sempre pondo para fora. O autor não, está sempre mergulhando para dentro, é um processo muito solitário, né? Tudo depende dele, é ele ali com aquela folha em branco e tal. Mas eu acho que um ensina muito pro outro, sabe? Eu não conseguiria ficar sendo só atriz, eu acho que eu me esvaziaria muito rapidamente. E também não conseguiria ficar só escrevendo, eu acho que eu ficaria verde logo, rápido, entendeu? Porque se fica muito tempo escrevendo, você vai ficando, né, você mofa, né, em casa, né? Então eu acho que os dois processos, eles se alimentam, sabe? Eu acho que é um barato as duas coisas juntas. Inclusive, dou um curso no Rio, dou um curso no Planetário da Gávea, ali no Rio, que é um curso disso, que chama o Ator-Autor, que eu trabalho com os alunos, assim, eles produzirem textos, depois eles decorarem aqueles próprios textos que eles escreveram e trabalharem aquele texto como ator, né? Acho que isso ensina muito, mesmo para o ator que não tem intenção de escrever ou para o autor que não tem intenção de ser ator, os dois processos, eles se alimentam mesmo. Oi, eu queria saber qual o veículo que você gosta mais de trabalhar, se é com teatro, com TV, se você pensa em fazer cinema. Eu prefiro trabalhar com o veículo do coração. Agora, o que é, entendeu? Se é escrevendo, se é atuando, se é no cinema. Eu sou uma pessoa muito apaixonada e gosto de tudo, assim. Acabei de fazer um filme agora do meu pai, que voltou a fazer cinema. Um filme chamado Amores. Ontem eu fui lá ver o resultado final, né? O cinema tem mó barato, assim. Viola, você pode se apresentar para a turma de casa? Claro, mas como não? Eu sou bailarino, sou coreógrafo, sou ator de teatro também, esporadicamente de cinema e tenho uma escola de dança, onde eu dou aulas de dança há muitos anos. E é JC Viola. O que é J? O que é C? J é José, C é Carlos. Ah, a Mariana tinha acertado. E o que é esse espetáculo Bailes do Brasil? Esse espetáculo é uma tentativa, aliás, uma tentativa que acabou tendo sucesso de juntar, de alguma maneira, de unir o Brasil dançando. Eu fiz uma pesquisa durante uns 10, 12 anos pelo Brasil todo, viajando, e procurando conhecer as centenas de danças que nós temos. E daí, para esse espetáculo, eu escolhi as 22 danças que eu achei mais bonitas. E dessas 22 danças, qual foi a mais difícil de aprender, de ensinar? Mais difícil de aprender? Talvez o lundu da Ilha do Marajó, que é uma dança assim, uma dança muito sensual, que mexe muito a bacia, uma dança muito solta, assim, interessante e muito desconhecida também na maioria das pessoas, assim, principalmente de um centro grande como São Paulo. Estudei dança já em vários lugares, já tive a oportunidade de viajar para vários lugares do mundo. E eu nunca tinha visto um espetáculo aqui no Brasil que que mostrasse o Brasil assim de uma maneira, sem ser, embora as nossas mulatas sejam muito bonitas, mas sem ser só com mulatas rebolando. Eu quis fazer uma coisa assim um pouco mais, sei lá, fazer uma releitura dessas danças de uma maneira mais séria e mostrar para as pessoas também que as danças são lindas. Tem muitas coisas no nosso país que são muito ruins, né? Mas essas danças são muito bonitas. E eu fui me apaixonando pelas danças quando eu fui viajando pelo Brasil. Fui me apaixonando e filmando, fui conhecendo pessoas que me ensinavam
passos de danças que estão desaparecendo, fui conhecendo outras pessoas, me ensinaram passos novos que estão surgindo, e eu fui filmando e resolvi juntar essas danças no espetáculo. E nesse espetáculo você não trabalha como bailarinos profissionais, né? Não. São alunos seus, tá? São. Conta pra gente como que é. Então, esse espetáculo é formado por empresários, executivos, donas de casa, mas eles não são profissionais, mas também não são amadores. Aliás, alguns críticos de dança até citaram isso nas críticas, porque eles levam o trabalho tão a sério que acho que estão criando uma nova modalidade aí de não são profissionais, mas também não são amadores. ser um bailarino? Só vontade. Não, para ser bailarino, acho que você precisa ter vontade. Bom, é a primeira coisa, para ser qualquer coisa, né? A gente precisa ter muita força de vontade. E precisa ter muita dedicação, muita disciplina. É muito difícil, por exemplo. O bailarino tem que estar... até um saco, às vezes, porque você tem que estar sempre fazendo aula, você está cansado, mas tem que fazer, porque sua perna tem que vir aqui, amanhã, de repente, você precisa fazer alguma coisa. E é difícil aqui no Brasil, você precisa se esforçar muito, ser muito dedicado, mas bastante dedicado. E eu acho que, acima de tudo, ser muito sério. Eu sempre fui muito sério no meu trabalho. Eu acho que eu consegui o respeito que eu consegui, foi porque eu sou uma pessoa extremamente séria para trabalhar. Então a gente vai ver mais um trechinho agora com Bailes do Brasil. Roda o Guinho! Conta pra gente o que você faz na MTV, Astrid. Eu trabalho muito na MTV já há muito tempo. Trabalho lá há 7 anos. Eu comecei como VJ, apresentava os programas de parada de sucesso, Disque e o Top 20. Aí depois eu fui pro lado de lá, né? Virei gerente de jornalismo. Eu tomo conta lá do MTV no Ar e do Semana Rock, que são os programas de jornalismo da MTV. E às segundas-feiras, à noite, às 9 da noite, eu faço o Barraco MTV, que é um programa muito legal de debate. E, Astrid, você no ano passado recebeu o prêmio jornalista, o título, né? Jornalista Amiga da Criança. O que é esse título? Esse negócio de jornalista amiga da criança é muito legal. Tem uma ONG que chama ANDI, que é a Agência de Notícias do Direito da Infância, que fica em Brasília e que fica monitorando, mais ou menos isso, os jornalistas do Brasil inteiro que estão fazendo alguma coisa de relevante para a criança e para o adolescente. Desculpa só um pouquinho, o que é ONG pro pessoal? É uma organização não governamental, um grupo de pessoas que estão fazendo o que o governo deveria fazer. Mas, bem resumidamente, é isso. E esses caras, eles monitoram gente que está fazendo coisas bacanas. Então, eu ganhei esse prêmio porque nós, na MTV, ano passado, fizemos uma série de reportagens que chamava Do Bem. A gente queria conhecer pessoas e procuramos no Brasil inteirinho, encontramos muitas mais do que até cabe dentro da MTV.
e que estão trabalhando com criança carente, adolescente carente. A maioria dos projetos são projetos que aí pega um músico que tem uma banda, ele ensina as crianças a fazer um instrumento, ensina a tocar, pelo menos não vai estar na rua, vai estar trabalhando com música, vai estar trabalhando com cultura, que é muito bacana. Eu adorei ganhar esse prêmio. Você não vai, mas eu vou, hoje eu posso perder. Não vou deixar de estar com raízes, só por causa de você. Na realidade, o que a gente faz é usar a música e dança como instrumento de educação. Quando o centro surgiu, só tinha o trabalho de dança. Os meninos da comunidade sentiam necessidade de entrarem também e fazer outro tipo de atividade, no caso, uma atividade musical. Aí se batalhou projetos, se comprou os instrumentos e se começou a trabalhar como escolas de samba. São crianças, como dá pra ver pelo próprio local, crianças meio pobres. Meu nome é Taiguara, danço. Eu tenho 6 anos, afro e popular. Eu entrei nessa banda por tocar. Não sou tão boa pra vocalista. Obrigadão pela sua presença. Obrigada a aqui, vocês. Foi muito legal. Adorei vocês. A gente, você, obrigada. E agora a gente vai terminar o programa com um clipe ao vivo. Isso mesmo. O Roda Baiana. Guinho Roda Baiana. Tchau! Vamos jogar futebol, vocês. Não era, não consigo. Futebol é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular. Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil.